Novamente ao vivo, pessoal se achegando, sejam bem-vindos, indo para a nossa quinta live da semana, quinta e última live dessa semana aí. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Quinta e última live dessa semana. Opa, deixa eu tirar o som aqui do computador, senão vai dar um enredo, vamos ficar com eco aqui dentro. Pessoal, como de costume, para quem já está chegando aí, as nossas boas-vindas, som, imagem, sinal, tudo tranquilo? Me confirmem, por favor, aí. Beleza? Show de bola. Chegando mais gente aí, enquanto o pessoal vai se acomodando, como de costume, eu vou solicitando para cada um de vocês aí que nos ajudem a compartilhar essas informações que a gente se propôs a dividir com vocês por aqui. Então, se puderem compartilhar a live aí, convidar mais 3, 4, 5 pessoas, mesmo que não possam comparecer durante este período que a gente vai estar ao vivo, fica lá a notificação para que assistam durante as próximas 24 horas, assim que a gente encerrar a live, como de costume, deixando ela disponível nos stories. Deixa eu me organizar aqui para deixar uns links separados para mandar para vocês aqui no chat. Separei uma tabela para o pessoal que está no grupo do Telegram, lá até já encaminhei essa postagem da tabela. É uma tabela de extração e exportação dos nutrientes de soja, bastante importante para a gente entender a linha de raciocínio da conversa de hoje. Mas de qualquer forma, para quem não está no grupo lá, eu vou colocar aqui o link no bate-papo para que possam acessar. E hoje eu vou fazer um teste. Vou tentar liberar aqui uma captura de tela, também em forma de link, que está salva no meu Dropbox, para ver se vocês conseguem acessar por aí. Tá bem? Então, enquanto o pessoal chega, vamos mais uma vez dematilista por aqui, dando as boas-vindas a todos, né? Buenas, meus amigos, por aqui Fabrício Marques, Pedra Moura, consultoria agropecuária. Estamos dando início ao 12º episódio da nossa série Pedra Moura Entrevistas, uma série de lives onde a gente resolveu abordar com um pouco maior de profundidade alguns temas específicos do vasto universo da integração lavoura-pecuária que a gente vem abordando de uma maneira mais breve nas nossas redes sociais aí há um pouco mais de um ano. E o objetivo dessa série de lives é esse, ou mesmo de forma individual, escolhendo um tema específico, ou com algum convidado especialista em algum assunto para que a gente possa abordá-los em conjunto, como foi o caso ontem da live com o professor Alencar Júnior Zanon, da Universidade Federal de Santa Maria, coordenador da equipe Field Crops. 2 horas de conversa, o pessoal que participou aí, acho que gostou bastante do debate. Eles falaram de várias pesquisas que eles vêm desenvolvendo aí em terras baixas, e a gente foi juntando com os nossos relatos de caso, das experiências práticas que a gente já teve, dos determinados assuntos que foram abordados, e para nós foi bastante proveitoso aí, e nasceu ontem a possibilidade de uma parceria com a equipe deles para nós conduzirmos algumas novas pesquisas aí na próxima safra, coisa que a Pedra Moura também realiza. Felipe Garcia Martins, boa noite, amigo velho. Mas eu falava da questão das pesquisas, dos experimentos de áreas de soja que geralmente a gente conduz dentro das áreas de alguns clientes, e que nessa safra a gente está começando a converter em artigos científicos, e com a possibilidade da conversa de ontem e da live de ontem, que foi muito proveitosa, nós fazermos algumas parcerias com o pessoal da equipe Field Crops, vai ser com certeza de muita valia. A gente vai ter mais assuntos, mais informações para compartilhar com vocês e obviamente para o pessoal que a gente acompanha. Então, pessoal, dadas essas iniciais boas-vindas, como de costume, deixa eu já selecionar aqui o link que eu quero passar para vocês. Nós vamos abordar o tema hoje, então, do uso de nitrogênio em soja. E eu separei aqui alguns vários tópicos para a gente abordar em cima desse tema. E entre eles a questão
dessa demanda desse nutriente pela planta, comparando com os outros nutrientes, fazendo uma comparação com o arroz também, para a gente ter uma noção o quanto que isso representa em quilos de adubo. Desculpe. A fixação biológica de nitrogênio, obviamente que a gente não pode deixar de falar disso, de questão de inoculação, o uso da bactéria, do Rhizobium. E depois eu quero trazer para vocês alguns dados de pesquisa do professor Fancelli, da Exalc, uma pesquisa de anos atrás que eu me baseei muito, de 2012, se eu não me engano, é o trabalho, e é onde ele tem vários casos aí de uso de nitrogênio na soja, fora a questão da inoculação, né? E até eu vou fechar a live hoje com um relato de caso de até já ter usado ureia em área de soja aí, por um motivo de estresse, que eu encerro a live contando esse relato para vocês. E junto com esse relato aí vai ter o sistema que estava sendo utilizado na lavoura de soja, o manejo em si que foi realizado, o porquê de ter utilizado ureia, que cultivar era a situação que a gente teve de por que ter escolhido fazer esse manejo e a resposta que deu. Enfim, tem questões práticas, operacionais e dados científicos para a gente conversar em cima desse tema. Tá? Então a primeira coisa, eu vou colocar o link aqui no bate-papo já, que isso é uma postagem antiga que a gente tinha no perfil aí, que é uma tabela de extração e exportação dos nutrientes de soja e o quanto que representa cada um deles por tonelada, em quilos por tonelada de grão produzido, tá? O pessoal que dando os parabéns pela live de ontem, Simão Mota, 2 horas passaram voando, que bom, Simão, esse é sinal que a gente conseguiu aproveitar bastante aí. Gabriel Scheidt voltando, participou conosco ontem também. Aumento meu compromisso, amigo velho, de falar sobre esse tema aí, tu que é especialista em nutrição de plantas. Mas vamos embora, vamos dividir um pouco das nossas experiências, que o objetivo é esse. Então, pessoal, passei o link para vocês aí. A gente, antes de começar a falar qualquer outra coisa, tem que ter uma noção do quanto que representa a demanda desse nutriente, a demanda de nitrogênio pela cultura da soja, que é disparado o nutriente que a planta mais demanda. Para vocês terem uma ideia, olhem depois essa tabela com calma aí, para a gente não perder o fio da meada da conversa, mas a demanda de nitrogênio pela soja é mais do que 5 vezes a demanda do fósforo, que é uma coisa que a gente geralmente se preocupa muito mais, né? É óbvio que pelo fato da questão da inoculação, da fixação biológica de nitrogênio, a gente tende a ficar mais descansado e despreocupado com o uso do nitrogênio na soja. Mas será que é suficiente? Será que basta a questão da inoculação? Eu já adianto para vocês que não. A gente vai falar sobre isso aqui. O motivo da live é justamente esse, né? Fora alguns cuidados que a gente tem que ter com a inoculação em si, e para que tenhamos um bom aproveitamento da fixação biológica de nitrogênio, esta adubação de graça que a gente tem através da bactéria aí, ela é insuficiente para entregar toda a demanda que a planta tem em relação a esse nutriente. Tá? Eu falei que, comparando com o fósforo, é em torno de um pouco mais do que 5 vezes a demanda do fósforo. Para vocês terem uma ideia, a gente converter isso em quilos de adubo, se a gente fosse colocar nitrogênio, adubo nitrogenado na soja, se fosse trabalhar sem a fixação biológica, por exemplo, para a gente colher uns 50 aí, para colher 3.000 quilos, não, vamos fazer uma conta com os pés no chão aqui, nós gastaríamos em torno de 550 quilos de ureia. Tá? Então é bastante, é mais do que meia tonelada de ureia para a gente colher 50 sacos de soja. Se a gente for comparar com o arroz aí, que a gente coloca para colher 10 toneladas em torno de 330, 340 quilos de ureia, então para a soja, fazendo esse raciocínio aí de colher 50 sacos, gastaríamos uns 200, 210 quilos de ureia a mais do que a gente utiliza no arroz para colhermos 10 toneladas. Então, se vocês vejam, tamanha a importância desse nutriente para a cultura da soja, que a gente, pelo fato, repito, da inoculação, a gente fica meio descansado em relação a este tema aí. Tá? Mas pegando o gancho agora da nodulação em si, da fixação biológica de nitrogênio, a gente tem vários fatores para cuidar na questão da inoculação e
Fica tranquilo, Pedro. Um abraço, meu amigo. Então a gente tem vários fatores para cuidar na questão da fixação biológica de nitrogênio. Eu vou dar para vocês um relato de caso, inclusive, de um inoculante que a gente vem usando há pelo menos umas 6 safras. É um troço extremamente operacional e que tem dado uma resposta técnica também impressionante. A opção do uso dele inicialmente foi muito mais operacional do que técnica, mas nos surpreendeu a eficiência do produto e a gente passou a generalizar a recomendação. E, inclusive, eu até hoje não achei outro produto que se iguale a ele nesta safra. Nos nossos experimentos de soja que eu falei que a gente conduz, tem um lado a lado com esse inoculante de algumas outras empresas que a gente botou para ver se algum chega perto dele ou bate ele, para a gente ter inclusive uma outra opção de mercado, mas até então não achei nada que se equipare a ele, tá? Eu já falo qual é o produto, já digo qual é a maneira que a gente tem utilizado, mas é só para a gente ir contextualizando. Vamos pegar o tema então da fixação biológica de nitrogênio. Pessoal, por melhor que seja a fixação biológica de nitrogênio, por mais bem feita que seja a inoculação, por mais que a gente tenha dado condições para a bactéria fixar nitrogênio, através dessa simbiose, varia o que ela consegue entregar, o que ela consegue suprir para a planta entre 80% e 90% da demanda da planta. Tá? Isso tem a bibliografia dá uma variada, mas tem alguns fatores que interferem, que a gente já vai falar, no aproveitamento do nitrogênio pela planta através dessa simbiose. E isso geralmente varia, o máximo que se consegue é entre 80% e 90% suprir a demanda da planta através da FBN. Para nós fazer uma conta redonda aqui, vamos fazer uma média, vamos deixar em 85% para arredondar os números para o nosso raciocínio, como eu sempre gosto de fazer. Então, pessoal, por melhor que tenha sido a fixação biológica de nitrogênio, no máximo nós vamos entregar 85% da demanda da planta, entregar nitrogênio no máximo até 85% da demanda da planta. E não tem como a gente falar em fixação biológica de nitrogênio e inoculação sem falar em cobalto e molibdênio, que são dois micronutrientes extremamente importantes para a eficiência da fixação biológica. O cobalto tem relação direta com a bactéria, vai ajudar na síntese da leg-hemoglobina, que é uma substância que garante que o nódulo não oxide, né, que ele se mantenha em atividade. Inclusive é isso que confere aquela corzinha avermelhada, meio rósea que tem dentro do nódulo, né, que é o que nos comprova, inclusive, que ele está em funcionamento. Quando a gente abre o nódulo, que ele está vermelhinho por dentro, sinal que ele está trabalhando, e isso é pela presença da leg-hemoglobina, e que tem relação direta com o cobalto, que faz parte aí da vitamina B12, e é importantíssimo para que o Rhizobium consiga sintetizar esta substância que mantém o nódulo ativo. Tá? E o outro micronutriente é o molibdênio, que tem uma relação direta com cofator enzimático, e daí vai favorecer a planta justamente na síntese e no metabolismo do nitrogênio. Tá? Ele é cofator de algumas enzimas que estão diretamente relacionadas ao aproveitamento do nitrogênio pela planta, como a nitrato redutase, a nitrogenase, enfim. Então, só para a gente está falando um pouco de fisiologia, mas só para contextualizar a importância desses dois micronutrientes, um para favorecer o rizóbio, o outro para favorecer a planta, e obviamente que os dois em conjuntos para favorecer a fixação, a simbiose entre a planta e a bactéria. Outro fator que é fundamental para a gente dar condições, o que eu estou querendo explicar para vocês? Para a gente chegar nesses 85% de suprimento de nitrogênio tão somente pela fixação biológica, a gente precisa dar condições para que a bactéria consiga expressar esse nível de entrega. Tá? A questão da aeração do solo, e daí passa pela questão de, obviamente, presença de oxigênio, e isso tem relação com compactação e com drenagem do solo. Então, essa função da estrutura física do solo tem relação direta com o aproveitamento e a eficiência da fixação biológica de nitrogênio. A bactéria não vai conseguir trabalhar sem oxigênio. Então, o solo saturado ou compactado, que já tenha menos porosidade nesse solo, tende a reduzir
a eficiência da fixação biológica de nitrogênio, e esse número de 85 que a gente arredondou aqui tende a ficar menor. Então a entrega tão somente pela inoculação, pela fixação biológica de nitrogênio, tem vários fatores que para a gente chegar nos 85% a gente tem que respeitar. Lembrando, a gente já falou dos micronutrientes que são fundamentais, e tem uma questão importante aqui que eu deixei passar. Como é que são utilizados esses micronutrientes? No TS, geralmente via tratamento de semente, mas tem alguns experimentos já mostrando que utilizar no tratamento de semente e depois via foliar, repetir a aplicação deles ali por V3, V4, tem dado uma resposta melhor, tá? Tende a responder. E o molibdênio especificamente tem uma relação direta com qualidade de semente, nesse caso é fundamental. Sementes com alto teor de molibdênio tendem a facilitar a questão da fixação biológica. Esse tipo de soja proveniente de uma semente com alto teor de molibdênio tende a nodular mais fácil e ter uma melhor eficiência da fixação biológica de nitrogênio. Tá? E o outro fator que a gente precisa cuidar, além da aeração, que tem relação direta com a drenagem e a descompactação do solo, é a correção do pH. Então, solo ácido também vai comprometer a bactéria. Então, quanto mais próximo de 6 a gente tiver, ou se possível até um pouquinho acima de 6, entre 6 e 6,5, tanto melhor, para que a gente consiga garantir os benditos dos 80%, 85% de nitrogênio através dessa simbiose que vai nos fornecer o produto de graça. Tá? Vamos raciocinar dessa maneira, que é um nutriente de graça que a gente está tendo aí. Mas enfim, a questão do inoculante que eu falei para vocês, então o conceito da inoculação, né, as coisas que a gente tem que cuidar para ter uma fixação biológica de fundamento com alta eficiência, são esses fatores, e não é simplesmente a questão da inoculação. Agora eu quero falar com vocês sobre a inoculação especificamente, que a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de executá-la. A bactéria é um ser vivo, né? Então o armazenamento desse inoculante, que geralmente a gente deixa para fazer inoculação em pré-semeadura, até para abrir a embalagem do inoculante lá o quanto antes a gente utilizar para botar na terra, tanto melhor. E algum cuidado no armazenamento, não levar para a lavoura, para deixar na sombra, não deixar exposto à radiação, temperatura que tende a matar a bactéria. Inclusive, se a gente... por que a gente mudou a maneira de inocular? O que a gente fazia geralmente, para começar? Se fazia uma inoculação padrão, 2 doses de inoculante líquido com 2 de turfoso, e se fazia uma mistura ou numa máquina de tratamento de semente, ou numa betoneira, ou mesmo meio saco de semente, pessoal chacoalhando no galpão, aquilo ali para levar para a lavoura depois. Por que a gente parou de fazer isso? Primeiro, questão operacional. Geralmente ficava umas 2 ou 3 pessoas, dependendo da demanda de serviço que tivesse, no galpão, exclusivamente para fazer a inoculação da semente e levar para a lavoura depois. Então a questão operacional, essas 2 ou 3 pessoas podiam estar nos ajudando no processo de semeadura, em alguma outra operação dentro da lavoura, para a gente aumentar a eficiência da semeadura, e estavam lá no galpão perdendo tempo, vamos chamar assim. Tá? Outro fator, esse tipo de inoculação, a gente ia fazendo um volume de semente inoculada para levar para a lavoura, estimando quanto que ia render o plantio do dia. Ou mesmo quando estava marcando alguma chuva, que o plantio ia até certa hora e depois ia parar, às vezes acontecia de ser interrompida a semeadura e voltar, se fosse por um motivo de chuva, por exemplo, 3, 4 dias após. Essa semente que ficou inoculada no galpão, a gente perdeu a inoculação, né? Eu acabei de falar que a gente tem que ter muito cuidado ao abrir a embalagem do inoculante para utilizar ele meio que imediatamente. Imagina ficar 4 dias inoculado, armazenado no galpão, ou às vezes fica até dentro da própria plantadeira. Então gerava um pouco de custo extra, por mais que não seja um custo representativo, inoculante, tinha um gasto a mais. A gente tinha que reinocular essa semente na hora de fazer reiniciar a semeadura. E essa questão, pessoal, a gente optou, esses foram os 2 fatores da gente ter optado por mudar de inoculante. Então, por essa questão operacional e por um pouco de custo, da gente ter que reinocular a semente quando interrompia a semeadura.
passamos a utilizar um produto que é... Eu vou falar até o nome do produto, eu não ganho um centavo por ele, mas como eu já disse, eu não achei outro ainda para substituí-lo. É uma turfa para ser usada diretamente na caixa de sementes. Tá? O nome do produto é Brasilec Inbox, da For Química. Tá? Faz anos, pelo menos umas 6 safras, acho que até mais, mas digamos que seja pelo menos isso, que a gente tem usado esse produto, e o motivo inicial de utilizar ele foi por isso. Nós ainda tínhamos algumas áreas que estavam perdendo época de semeadura, o rendimento da semeadura não estava tão bom quanto podia, e a gente optou por mudar a maneira de utilizar o inoculante, passando para botar um inoculante que foi desenvolvido para ser utilizado só dentro da caixa, direto dentro da caixa de semente. E a gente, por medo dessa troca imediata, começamos a fazer só em área que já tinha sido soja mais de uma vez, que já ia ter um pouco de risóbio no solo para facilitar a nodulação. Mas com o passar do tempo a gente percebeu que até em área virgem, área de campo parado há anos, não fazia diferença nenhuma, ele tinha a mesma eficiência. Como é que ele funciona? Geralmente a gente, na primeira inoculação, coloca 1/3 de semente no fundo da caixa. A recomendação é trabalhar com até 3 doses do produto por hectare, tá? Então a gente, como é que usa ele? Bota a semente até 1/3 da caixa, bota meio a olho essa primeira abastecida, que é para impregnar no sistema da máquina, na caixa, nos discos, enfim. Bota 1/3 de semente lá, espalha ele por cima e dá uma boa misturada nessa semente, completa a caixa, solta mais um pouco de inoculante por sobre a semente e fecha a caixa. Isso na primeira abastecida. A partir da segunda abastecida, pessoal, daí a gente faz uma conta de quantos sacos vai na plantadeira, para ter uma ideia de quantos hectares ela vai semear, e geralmente a gente corta uma garrafinha PET para pesar a dose específica, para fechar 3 doses por hectare, vai depender de quantos hectares a máquina planta, obviamente, né? E a gente divide pelo número de linhas que tiver para dividir a dose por caixa que a gente vai colocar de inoculante a cada reabastecida. E daí fica um copinho, uma garrafa PET de água mineral, corta ali e deixa já marcada para o operador. Eles terminam de abastecer a semente, colocam o inoculante no copinho esse e espalham tão somente por cima da semente e dão uma espalhadinha com a mão com a caixa da semente cheia. Com a caixa da semente cheia. Só faz aquela misturada na primeira abastecida, depois fecha a tampa. O próprio movimento das linhas e da plantadeira ao semear faz com que o inoculante baixe dentro da caixa, e é impressionante a eficiência dele. Tem se eu não me engano aqui no nosso perfil tem uma postagem antiga, até vou procurar aqui. Se eu não me engano tem uma postagem antiga que a gente fez de uma avaliação do ano que a gente generalizou a recomendação com esse produto, e soja que não tinha nem o primeiro trifólio ainda, já bem nodulada, já começando a formar nódulos, aliás, e depois uma planta lá em florescimento pleno, extremamente bem nodulada, e isso tinha a área de soja sobre soja, a área de soja sobre arroz, a área de soja sobre campo, enfim. Os outros fatores que eu citei antes, de utilizar cobalto e molibdênio, corrigir a questão da aeração do solo, seja por drenagem, seja por compactação, na verdade pelas duas, né? E elevarmos o pH, esse tipo de coisa garante a eficiência do produto. Então a gente passou a utilizar esse inoculante dessa forma que eu falei para vocês. Deixa eu só ver se eu acho a postagem aqui, eu vou largar o link também no chat para que vocês olhem depois. Lá no grupo do Telegram faz tempo que eu mandei essas imagens. O Rafael falando aí, o produto é fantástico. Eu também acho, Rafael. Esse ano nós colocamos lado a lado com outras empresas. E daí o que eu pedi para as empresas? Eles queriam me passar a mistura tradicional de líquido com turfa misturado. Eu disse, não. Eu quero o mesmo produto, um produto para ser utilizado, uma turfa para ser utilizada da mesma maneira que eu vou colocar só na caixa de semente para ganhar rendimento operacional. Que, como eu disse, esse era o principal motivo da tomada de decisão, mas a gente felizmente teve uma surpresa técnica e de eficiência desse produto aí impressionante, e passamos a utilizar ele sem medo há bastante tempo já. Se eu achar aqui eu já mando para vocês o link. Tem umas 5 ou 6 imagens da soja bem novinha, já nodulando, como eu disse,
sem nem o primeiro trifólio já tinha nódulo. Achei a postagem aqui. Agora eu já coloco para vocês no chat e depois quando der vocês deem uma olhada. Tá aí, ó. O pessoal que está no grupo do Telegram já recebeu essas imagens faz um baita tempo. Tem outras alternativas de eficiência de inoculação, pessoal, tá? Que o pessoal tem usado bastante, até no norte do estado já tem gente fazendo, mas começou mais pelo Mato Grosso, do pessoal utilizar o inoculante líquido direto no sulco de semeadura. Tá? Também tem uma eficiência bastante boa, só que nesse caso nos gera uma demanda de adequação das máquinas, ter que colocar um tanque na máquina para poder fazer, adaptar a máquina para poder fazer esse tipo de semeadura com essa inoculação no sulco. E a gente opta então por esta outra estratégia de utilizar essa turfa direto na caixa de semente por questão operacional, e daí não precisa mudar nada a plantadeira da pessoa, a própria máquina que já se tem na propriedade lá serve. A única coisa que vai mudar é que a gente ganha tempo, tira as duas. Primeiro, fica mais rápido de fazer. Segundo, a gente tira pelo menos 2 pessoas que estavam lá no galpão só fazendo isso para ajudar no processo de semeadura. E a gente não perde mais a semente inoculada, porque a tendência é que, como a gente vai botar só na plantadeira, a gente vai utilizar toda essa semente a cada abastecida. Tá bem? Então essas relações da fixação biológica de nitrogênio, antes da gente passar a falar do uso de nitrogênio, mais especificamente adubo sólido no caso, ou até via folha depois, inclusive o Gabriel Scheidt está aí, pode até dar um relato para nós, mas eu tenho alguns cases aqui do professor Fancelli, como eu disse, que é um pesquisador da Exalc, que eu tenho os dados da pesquisa dele. Mas assim, pessoal, o que é importante? A gente tem que se dar conta, e isso serve para juntar com as lives que a gente falou de estabelecimento de soja em área de pisoteio também, e como o nosso foco é sistema de produção integrada em terras baixas, inevitavelmente a soja vai sofrer algum estresse, porque lembrando, ela está num ambiente que não é próprio para ela. Tá? Esse ano deu um estresse por déficit hídrico, que não é o mais comum, mas acabou dando também. E o normal é que tenha 1 ou 2 chuvas aí bastante pesadas, às vezes até 3, pegando o período de estabelecimento da lavoura, e esse tipo de estresse faz diferença. Vocês imaginem então a questão que eu falei da fixação biológica de nitrogênio, que já não supre 100% da demanda da planta, se a gente considerar só o que ela precisa para produzir. Vamos desconsiderar que ela vai gastar uma energia extra para se livrar de algum estresse, para se recuperar de algum estresse que tenha sofrido. Essa conta já começa a mudar. Então, por melhor que seja a fixação biológica, se a gente conseguir fazer tudo que eu falei, corrigir o pH, a área estar bem drenada, não tem compactação, utilizou cobalto molibdênio no tratamento de semente, reforçou via folha, beleza? Fez uma ótima de uma inoculação. O Rhizobium vai nodular perfeitamente. Se a gente fizer tudo isso, ainda assim vai chegar no máximo a 85% da demanda da planta. Ou seja, vai faltar nitrogênio. E daí o que a gente entra? Na nossa linha de raciocínio, a gente não abre mão de colocar nitrogênio na base, tá? Sempre a gente utiliza nitrogênio na base. Se não fosse por questões técnicas, se não tivesse uma justificativa técnica, que tem, e é o que eu vou apresentar para vocês agora, só por essa questão do estresse que as plantas sofrem na várzea, invariavelmente, e para facilitar o arranque em área de pisoteio, já estava valendo. Se fosse só para se livrar de estresse e melhorar o arranque em área de pisoteio, já estava valendo colocar nitrogênio na base. Tá? Mas tem motivos técnicos, um deles é a demanda, que vai faltar, a fixação biológica de nitrogênio não é capaz de entregar tudo que a planta precisa, e tem outros fatores que beneficiam a utilização do nitrogênio no arranque, tá? Que daí é justamente os dados que o professor Fancelli tem, que eu quero dividir com vocês. Primeiro, o nitrogênio associado ao fósforo na linha tem relação direta com o desenvolvimento inicial, o volume e a arquitetura do sistema radicular da soja. Tá? Então, pensando em estresse, tá? Seja lá no final do ciclo que a gente possa ter um período de veranico,
ou no início do ciclo que a gente vai ter um estresse de excesso hídrico, a planta mais bem estruturada, com mais volume de raiz, uma arquitetura radicular melhor, já suporta melhor esse estresse. Tá? Então, por si só, esse fato já colabora com a estrutura da planta, com a sanidade da planta e, por consequência, com a produtividade. Lembrando que a gente falou de fixação biológica de nitrogênio e os nódulos ocorrem nas raízes, né, pessoal? Então, quanto mais volume de raiz a gente tiver, quanto mais área de sistema radicular a gente tiver, mais área disponível, mais possibilidade de criar as colônias de bactérias para que a gente faça a fixação biológica de nitrogênio. Então, tende, tá, pelos trabalhos do professor Fancelli, a área com e sem nitrogênio na base, ele fez algumas avaliações, isso inclusive já vou deixar avisado aqui, que quem está no grupo do Telegram, eu vou mandar vários prints desse trabalho dele, de tudo que eu estou falando na live, para mandar as imagens, os gráficos para lá e os resultados que ele teve nesse trabalho, tá? Mas eu vou deixar, obviamente vou explicar tudo aqui, quem estiver lá depois fica com o material para dar uma revisada, mas enfim, eu estava falando que no trabalho do Fancelli, comparando áreas que tiveram nitrogênio na base com áreas que não tiveram, a avaliação do número total de nódulos depois foi maior onde se usou nitrogênio na arrancada. Então já explica um pouco da questão do maior volume de raiz, favorece um maior número de nódulos por planta. Tá? E o que acontece fisiologicamente, de uma maneira geral? Essa questão de ter mais nitrogênio na base, ali na arrancada da planta, favorece a síntese de citocinina, que é um hormônio que ajuda na ramificação da soja da parte aérea e na divisão celular das raízes, aumentando o volume de raízes. Então, e isso inclusive tende a fazer uma quebra da dominância apical das auxinas, que são o hormônio que faz a planta crescer para cima. Então, vai acontecer tanto nas raízes, um benefício tanto nas raízes quanto na parte aérea. Nas raízes, isso que eu acabei de falar, vai aumentar a divisão celular e aumentar o volume radicular, a arquitetura da raiz. Na parte aérea, tende a quebrar a dominância apical, fazendo que a planta cresça menos para cima e precocemente comece a colocar ramos laterais, ou seja, engalhar desde cedo com os entrenós mais curtos. Então, vai nos entregar uma planta mais robusta, com menos porte, menos altura e mais largura, digamos assim, uma planta mais engalhada. E isso, de novo, vai ter relação direta com a produtividade. Então, vocês já vejam aí esses benefícios que traz a função de ter o nitrogênio na arrancada. Então, vai mexer fisiologicamente na planta também, não é só a questão que eu estava falando de evitar algum estresse ou ajudar a planta de passar por algum estresse. Essa questão fisiológica é o que ajuda, de fato, a mudar a arquitetura, o volume radicular, o número de nódulos, a parte aérea da planta, ser uma planta mais produtiva. Tá? Isso tudo vou mandar para vocês ali, como eu já disse, tem todos esses dados no trabalho dele. E a questão da produtividade, pessoal, que foi uma coisa, obviamente, que ele comparou também. Eu não falei da dose, isso é uma questão importante. Óbvio que tem dose máxima de nitrogênio para a gente colocar na linha, né? Não é simplesmente, já que responde, vamos meter nitrogênio na linha aí e fazer a soja produzir mais. Não é bem assim, tá? No arranque, para começar, a fixação biológica de nitrogênio, ela firma o garrão, digamos assim, ela encordoa de V4, V5 para diante. Tá? Que precisa de algum balanço de carboidratos na planta para que isso comece a ocorrer a simbiose ali nos nódulos, tá? Para que consiga a bactéria e a planta fazerem essa troca. Então, até esse momento de V4, V5, esse nitrogênio que a gente colocar na base ou o que já tiver na matéria orgânica, e aqui tem um outro ponto importante de por que na nossa realidade a gente não pode abrir mão de botar nitrogênio na base, porque os nossos solos são pobres, tá? A gente tem pouca matéria orgânica e, de novo, entra um motivo importante, um auxílio importante do sistema de produção integrado, que é favorecer isso daí, por mais que o sistema ainda não esteja aumentando a matéria orgânica do solo, que não é uma coisa fácil de fazer, no mínimo a gente está evitando que diminua a matéria orgânica.
Então, esses 15, 20% que vai faltar, que é a fixação biológica de nitrogênio, não vai entregar para a planta vai tirar ou da adubação que a gente colocar, ou da matéria orgânica do solo. Então, de algum lugar vai vir. E aqui cabe um outro alerta importante do porquê que tem limite de dose para a gente colocar nitrogênio, disponibilizar nitrogênio de fertilizante para a planta, porque o gasto de energia na fisiologia da planta, a rota metabólica que ela faz para aproveitar o nitrogênio via fertilizante e para aproveitar o nitrogênio via fixação biológica de nitrogênio, é maior na fixação biológica. Então ela gasta mais energia para aproveitar o nitrogênio de graça. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na dose que a gente vai fornecer, porque como a planta gasta menos energia para aproveitar o nitrogênio do fertilizante, ela tende a direcionar para onde ela vai aproveitar mais gastando menos. Tá? Quem não gosta de fazer isso, né? Inclusive a gente fez uma live exclusivamente falando sobre esse tema de colher mais e gastar menos. A planta vai seguir a mesma lógica. Então a gente tem um limite de nitrogênio para colocar, porque, como eu disse, esse nitrogênio via fertilizante, e agora eu estou falando exclusivamente de raízes, isso é outro detalhe bastante importante, o aproveitamento do nitrogênio, a boca da planta são as raízes, né, pessoal? Então, o aproveitamento radicular sempre vai ser maior do que via folha. Geralmente, a gente tem que ter esse cuidado e essa compreensão de que qualquer manejo nutricional que a gente for fazer via folha é como forma de complemento, tá? É para a gente complementar um balanço nutricional que a gente já vem fazendo com correção de solo, com adubo de base, com sistema de produção, tá bem? Embora dê para fazer um suprimento de nitrogênio amoniacal, que é o que o professor Fancelli sugere nos trabalhos dele, que daí seria via folha lá entre R1 e R3, tá? Mas voltando para o nosso nitrogênio da base, eu me empolgo, vou misturando um assunto no outro e me vou longe, né? Eu estava falando esse nitrogênio da gente colocar na linha, tá? Os trabalhos dele aqui apresentam de até 20 quilos de nitrogênio na linha, tá? A gente chegou a utilizar já até 25, tá? Então, e daí, muito mais do que isso, já começa a comprometer e gerar um resultado negativo, muito provavelmente pelo que eu disse, que vai atrapalhar a fixação biológica e a planta vai optar pelo nitrogênio fornecido via fertilizante. Nesses trabalhos do Fancelli, comparando com a testemunha, ele chegou a ter até 15 sacos de diferença de produtividade de 0 nitrogênio na base ou 20 quilos. Foi crescente essa variação e a resposta máxima que ele obteve daí nas parcelas, nos experimentos que ele conduziu em vasos, inclusive, tá? Em bandejas e vasos, é um trabalho muito laboratorial, tá? E só que tem no próprio trabalho esse dele mais completo, tem um PDF aqui, tem dados de lavoura também de algumas áreas que ele acompanhou aqui no Rio Grande do Sul, acompanhou no Paraná, e daí teve casos de 4 sacos de resposta, de 7 sacos de resposta e de 10 sacos de resposta em áreas de lavoura, tá? Então a diferença realmente ocorre, tá? E de novo eu repito, nas nossas áreas de sistema integrado e de terras baixas, se fosse tão somente para evitar o estresse ou ajudar a planta a se recuperar do estresse e melhorar o arranque, pensando numa área de pisoteio, já se justificava. Mas acabei de elencar para vocês um monte de questões fisiológicas, de motivos técnicos e inclusive produtivos, para que a gente utilize esse nitrogênio na linha, no arranque da soja. Tá? Agora eu vou dar uma corrida aqui para ver, eu vi que tem vários comentários, de repente tem até alguma pergunta. Antes de eu entrar no case que eu falei do uso de ureia em soja, que eu já tive que usar, tá? Vou explicar para vocês, contar o caso todo, como que foi e o que a gente fez, qual foi o resultado que teve, mas só vou dar uma olhada aqui se teve alguma pergunta antes, que a gente possa responder antes de encerrar a live com esse relato de caso, tá? Que é bastante interessante. Vamos ver aqui.
A turfa na caixa de semente em semeadoras a vácuo não causa nenhum problema na distribuição? Tchê, Simon, já usei, tá? Esse mesmo inoculante usava num produtor que tinha, 2 produtores na verdade que tinham. A gente tem que ter muito cuidado na dose desse inoculante, tá? Ele é, por isso que eu falei, até 3 doses. Isso seja em pneumática, seja na questão das máquinas a disco, tá? Inclusive nas máquinas a disco ele é tão fino esse inoculante que ele substitui grafite. Não é recomendado, isso me esqueci de falar, não é recomendado que se coloque grafite junto, porque ele é tão fino que ele substitui o grafite. Se tiver colocado os dois, eles começam a acumular embaixo do disco da plantadeira lá e dá uma estufada no disco, ele tranca ou pode quebrar o disco, tá? E a questão das pneumáticas, tanto numa máquina quanto na outra, a dose é de até 3 doses, então tem que cuidar, na dúvida diminui um pouco, porque a eficiência dele é muito boa. E a gente tem que cuidar para ir limpando os sensores. Na pneumática tem que dar uma boa revisada, a cada troca de turno tem que dar uma revisada na máquina sim, porque senão começa a dar algum problema. Tá? Mas dá para usar desde que a gente cuide a dose e que revise a máquina a cada troca de turno e dê uma conferida nela. Mas é possível de utilizar sim. Outra coisa, a utilização da Zospirillum junto. É a tal da co-inoculação, né, pessoal? Isso também tem alguns trabalhos que a gente já fez nessa safra, aí a gente não está com os resultados ainda, só para, acho que para a semana que vem a gente já vai ter alguma coisa, estamos avaliando isso desde terça-feira, que foram colhidas as parcelas, e o Bruno só veio correndo participar da live conosco, e desde então tá diretamente focado nisso. Mas as experiências que a gente teve aí da co-inoculação sempre dá resposta, elas têm um sinergismo, as duas bactérias juntas. Tá? Daí eu não tenho tanta informação fisiológica, que nem eu estava falando do nitrogênio em si, mas se eu não me engano eu já vi alguma coisa que é a presença do Azospirillum dá uma acidificada na rizosfera, na camada rizosfera nas raízes, disponibilizando mais alguns micronutrientes, favorecendo então o melhor desenvolvimento das raízes, a arquitetura de planta e tudo mais, e a própria produtividade, né? Aumentando a eficiência da fixação biológica de uma maneira geral. Bueno, acho que eram essas questões aí. O Felipe disse que o dele eu já tinha respondido. Então tá, então nem vou voltar para trás para saber, tá ali, quanto de nitrogênio, beleza. Então tá, pessoal, então eu falei que, lembrando só essa questão da dose, né? Então o nosso limite de nitrogênio na base seria até 25 kg para a nossa realidade de várzea, que inevitavelmente vai ter algum estresse. Nos trabalhos do professor Fancelli, ele foi até 20 kg por hectare. Tá? Se a gente que trabalha com MAP, por exemplo, trabalhar com até 180 kg de MAP aí é tranquilo. Tá? Dá tranquilamente para isso. Passar disso, 200 e poucos quilos de MAP já começa a dar uma resposta menor. Tá? Não é que não dê resposta, mas como a gente já testou isso em parcelas também, além das lavouras, a gente observou que onde a gente exagerou na dose do nitrogênio na base, começou a baixar a curva. Tá? Então, indo para o case do uso de nitrogênio, de ureia em soja, o que aconteceu? Isso é quando eu trabalhava no litoral norte, mais especificamente aconteceu na Fazenda Nova, tá? No Rivadavia Velho, tá? Que é um produtor lá que eu atendi ainda pela porteira dentro, e que eu tinha ido para uma festa de final de ano da fazenda, tá? E foi no início do ciclo, a soja estava entre V3 e V4, tá? Era a cultivar, foi a BMX ponta, numa área que nós havíamos semeado em camalhão, tá? Com a camalhoneira da KF, aquela em parceria com o IRGA, porque era um quarteirão bem baixo. Para começar, a propriedade é toda sistematizada, tá, pessoal? E daí como é que a gente utilizava essa questão dos camalhões, que até já foi perguntado em outra live? A gente utilizava com o foco de drenagem, não cheguei a utilizar eles para irrigação, mas nessas áreas sistematizadas, mais especificamente, nós colocávamos a camalhoneira nos quadros, nas canchas mais baixas,
Às vezes, dentro da mesma lavoura, só numa parte da lavoura tinha camaleão e o resto era semeadura convencional, que a própria camalhoneira dá para tirar as aivecas dela e ela se transforma numa máquina normal para semear em linha. Tá? Mas nessa lavoura especificamente eram 40 hectares, de uma área muito baixa, que a gente optou pela ponta, que já era um material que a gente confiava para essa questão de estresse hídrico, e foi colocada sobre camaleão. Acontece que no fundo da propriedade passa um arroio, Pangaré é o nome do arroio, e deu uma chuva grande. O dia que eu cheguei, como eu disse, estava indo para a festa de final de ano, eu não me lembro o dia específico, mas isso era a segunda quinzena de dezembro já, e já tinha baixado. O que aconteceu? Como foi uma chuva muito grande, o arroio subiu e nivelou as águas para cima da propriedade. Então, enquanto o arroio não baixou, esse quarteirão especificamente, que era muito baixo, ficou 3 dias praticamente submerso, só aparecia o último trifólio da planta. Tá? Eu não cheguei, eu só via a lavoura assim por foto, não cheguei a ver ela, eu ia lá a cada 15 dias, não cheguei a ver ela submersa, mas vi por fotos, e quando eu cheguei, a água já tinha baixado, a planta estava toda embarrada, e o último trifólio verdinho ali, né? Só a ponta da planta estava limpa. E o Riva o produtor estava indignado, né? Por ele, no outro dia ele colocava o gado naquela lavoura lá, ia botar o gado em cima da sorte, ele queria aplicar ureia em todo o resto da lavoura, que tinha sofrido também, mas não tanto que nem essa, e nesse quarteirão específico aí ele queria abandonar e botar o gado para comer a soja. Então, era bem assim que estava o nível. Eu cheguei no final da tarde, já só fui olhar a lavoura no outro dia, porque eu fui para a tal da janta essa de final de ano, e no outro dia, daí saí eu, o capataz, o Paulinho, que era o colega da porteira dentro, que ia assumir essas lavouras depois, quando ele se formou e assumiu os clientes de lá. Eu inclusive passei esse produtor para ele atender. E o que a gente fez? O que é fundamental a gente fazer nesse tipo de situação antes de tomar qualquer decisão? Nós fomos, eu, o Cristiano e o Paulico, para a lavoura, com cada um com uma pá, para a gente coletar as plantas, para avaliar o sistema radicular sem arrancar as plantas. Então, a gente tirava com a pá, para ter cuidado, lavava as raízes depois para ver o sistema radicular da planta, e principalmente para ver a questão de nodulação, como é que estava. Se tinha nódulos, primeiro, e se os nódulos estavam ativos. Nesta lavoura específica foi a única que, além de ter pouquíssimo nódulo, os que estavam nas plantas estavam verdes, né? Os nódulos não estavam trabalhando. Nas outras áreas, por mais sentidas que tivessem, os nódulos ainda estavam nas plantas, estavam ainda vermelhinhos, alguns verdes, mas boa parte deles ativos ainda, trabalhando, já se recuperando do estresse, voltando a ter oxigênio no solo. E a gente, Valmar Júnior, aí bicho velho, estão falando da tua região, Valmar. E daí o que a gente fez? Qual foi a orientação? E o Rio já queria botar ureia nessa lavoura imediatamente. Eu disse, não, calma, vamos deixar a natureza agir. Faz 2 dias que baixou a água, recém está voltando a ter oxigênio para as raízes. A gente fez a avaliação hoje, semana que vem o Paulinho volta aqui e reavalia, junto com o Cristiano de novo. E se até lá não tiver recuperado a nodulação, ou mesmo que tenha nódulos, eles não estejam ativos, daí a gente aplica uma ureia nessa lavoura para dar uma recuperada nela, para ver se ela sai do chão. E foi o que aconteceu. Na outra semana se fez a avaliação da mesma maneira, com pá, para coletar as plantas, avaliar sistema radicular e nodulação, e os poucos nódulos que tinham continuavam sem atividade nenhuma, e nós colocamos 80 quilos de ureia nessa lavoura. Marcava uma chuva, não me lembro de quanto, mas era uma chuva calma dessa vez, que a gente aproveitou para colocar ureia antes da chuva, inclusive, e a lavoura, o pessoal deu um pulo depois dessa aplicação de 80 quilos de ureia, que se deu 30 e poucos quilos de nitrogênio, né? Lembrando que não tinha nódulo nenhum, os raríssimos nódulos que a gente achou estavam verdes, não estavam ativos, e a lavoura deu um pulo. Ela não morreu pela questão da cultivar e do sistema, que era em camaleão, como eu disse para vocês, mesmo ficando 3 dias embaixo d'água, um troço impressionante, e depois que a gente colocou esses 80 quilos de ureia, a lavoura deu um pulo, saiu do chão, se recuperou, verdejou de novo, começou a vegetar, e essa avaliação do sistema radicular a gente continuou fazendo,
e em seguida ela voltou a desenvolver raiz, colocou mais nódulos, nodulou finalmente, começou a fixar nitrogênio através da fixação biológica e a lavoura disparou, começou a nos chamar a atenção e a gente tinha um dia de campo nessa safra dentro da propriedade e esta lavoura virou uma estação da parada do dia, uma parada do dia de campo para a gente contar isso que eu estou contando para vocês. No dia de campo em si a gente não tinha o resultado da lavoura, né, porque não tinha colhido ainda, mas a lavoura surpreendentemente colheu 79,8 sacos depois. Aconteceu uma coisa que a gente notou, a ponta nesse tipo de área, nós estávamos inclusive já parando de utilizar ela, porque nesses solos muito leves, ela tende a crescer demais e dá uma camada nesses solos mais arenosos. Nesta safra, como aconteceu todo esse estresse inicial, ela ficou com um porte não tão alto, ficou em pé toda a lavoura, não acabou nada e teve essa produtividade impressionante. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o uso do nitrogênio, para a gente ir arrematando a nossa conversa aí, que está chegando perto do final do nosso tempo. O uso de nitrogênio ele é fundamental, a fixação biológica de nitrogênio não é capaz de suprir toda a demanda da planta, a gente tem que colocar alguma coisa na base, tem que contar com um sistema de produção para que pelo menos a gente não diminua a matéria orgânica do solo, que já é pouca na maior parte dos casos, e dependendo de algum estresse desse nível que eu relatei para vocês, não foi o único caso de eu ter utilizado ureia em soja para arrancar a lavoura do chão, para dar uma recuperada nesse início de ciclo, mas é o relato mais impressionante que a gente tem em todas as vezes que a gente utilizou, foi dessa maneira, antes de qualquer coisa, indo para o campo, coletar a planta com pá, para ter certeza que tirou a raiz inteira, que conseguiu avaliar, lavar as raízes para não arrancar nenhum nódulo, tentando mexer com as mãos no meio do barro, né? Enfim, geralmente está embarrado, porque é depois de chuva esse tipo de avaliação, né? E é uma estratégia que a gente utiliza muito mais do que simplesmente... já vejo aí, Júlio, muito mais do que simplesmente colocar um adubo foliar, depois lembrando que eu falei bem no início, que a absorção pelas raízes é muito maior do que via folha. Tá? O uso do nitrogênio via folha, complementando esse trabalho do professor Fancelli, seria que daí ocorre, o que ele avaliou, e junta com a pergunta do Júnior, lavouras para alto rendimento não pode incrementar a produtividade? Muito provavelmente sim, Júnior. E esse tipo de situação da gente fazer um complemento da dose total de nitrogênio tem essa função da base que a gente não abre mão, e daí até 25 quilos dá para ir tranquilamente. Cuidar para que a gente tenha uma ótima nodulação e uma fixação biológica eficiente, inclusive aquela aplicação que eu falei de cobalto e molibdênio via folha depois para reforçar o tratamento de semente tende a deixar a nodulação e os nódulos mais ativos, a fixação biológica por consequência mais ativa e mais eficiente. E o que observou o Fancelli? Que a principal demanda de nitrogênio está entre R1 e R3, que a produtividade da planta tem relação direta com a nutrição e a disponibilidade de nitrogênio na planta neste momento, entre esses dois estádios fenológicos. E aí, nesse ponto, ele recomenda que se entre com nitrogênio amoniacal via folha. Daí eu não me lembro, eu confesso para vocês que eu não me lembro do produto, mas eu me lembro da dose de ser 5 litros, tá? Que seria um complemento, então, via folha, porque o que ele observou? É neste ponto, daí para frente, que a fixação de nitrogênio através da simbiose começa a reduzir. Então, por isso que é extremamente importante que a gente inocule bem e que garanta uma alta eficiência da fixação biológica para prolongar a vida útil desses nódulos o máximo que der até o final do ciclo. Porque senão começa bem no pico de demanda da planta, começa a declinar a eficiência da fixação biológica e daí a resposta para altas produtividades começa a ser menor. Tá? Tem uma outra coisa aqui que eu acho que eu consigo mandar para vocês, que é um resumo de tudo que a gente falou, tá? Acho que dá para mandar aqui no chat também esse link, mas eu vou ler aqui para resumir,
que faz parte do trabalho do Fancelli também. Tá aí o link para vocês olharem depois, tá? Então a finalidade desse nitrogênio na semeadura, que foi o foco do trabalho dele, né? Ali até tá a dose de 15 a 25 quilos de nitrogênio. A finalidade para causar um estímulo fisiológico na planta, para favorecer o arranque da planta, e isso serve como um seguro hídrico, de estresse hídrico no final do ciclo. Por quê? Porque acelera a produção de raízes lá no início, como eu já falei, favorece a absorção do fósforo, e o fósforo é energia para a planta, qualquer questão metabólica precisa de fósforo, né? E estimula a síntese de citocinina, que foi o hormônio aquele que eu falei para vocês, que vai quebrar a dominância apical, fazer que a planta engale mais, já comece no início do ciclo a colocar ramos laterais e aumente o volume de raízes. A arquitetura da raiz fica diferente. Então esse é o resumo da ópera, a importância do nitrogênio, de uma boa nodulação, uma boa inoculação, mas associado tanto na base quanto com algum complemento via folha depois, para que a gente, para esses potenciais mais altos, um soja 6000 da vida, falando dentro da nossa realidade, tem que ter essas três alternativas associadas aí, para que a gente possa chegar nesse nível de produtividade. E obviamente que o sistema de produção, como eu já disse, vai ajudar. A rotação de botar soja em cima de resteva de arroz nos garante muito mais a sanidade, principalmente de raízes, né? A gente tende a ter muito menos presença de fungos de raiz, garante um stand mais uniforme, um padrão de lavoura melhor. Fora a questão da ciclagem de nutrientes quando tem a pecuária no inverno, a diminuição da oxidação da matéria orgânica por a gente reduzir a movimentação de solo, enfim, tudo faz parte de um sistema mais complexo, mas essas três alternativas associadas a tudo isso que eu disse é que vai garantir todos esses números que a gente vê aí do pessoal chegar, ultrapassar os 100 sacos, né? O pessoal, seja os campeões do Soja 6000 ou os campeões do SESB, que é o concurso nacional, não é simplesmente uma cultivar e uma recomendação de adubação que vai fazer com que chegue nessa meta aí que ultrapasse os 100 sacos, né? Geralmente não, 100% dos casos, o campeão do SESB tem um sistema de produção escorando toda essa questão da produtividade, obviamente associado com algumas técnicas específicas da lavoura, que foi um pouco do que a gente tentou dividir com vocês aqui. Tá? Deixa eu ver, a gente tem mais 3 minutos, vou ver se eu acho mais alguma pergunta que dê tempo de responder antes que acabe o tempo. Como é definida a dose da ureia? O Gabriel Campos perguntou aqui. Tia Gabriel, essa questão da dose junta com tudo que a gente falou, né? Tá? A gente colocou 80 quilos, eu geralmente nunca passei dessa dose, na verdade, porque ela fica, se eu não me engano, dá uns 36 pontos de nitrogênio, mas como é para arrancar a planta de um estresse severo, vai ficar acima dos 25 quilos recomendados aí pela pesquisa, né? E pelas observações que a gente já fez em nível de lavoura, mas nesse caso, esses 25 quilos máximos é quando a lavoura não passa por um estresse nenhum, né? Quando ela vai cumprir o ciclo dela tranquilamente. Nesse caso específico, para arrancar a lavoura de um estresse, para dar uma injeção na veia, vamos dizer assim, é a dose que a gente utilizou, mas eu acho que passar muito de 30 e poucos pontos aí já pode comprometer a nodulação na sequência, porque vai ficar muito nitrogênio disponível no solo, e como eu disse antes, a planta sempre vai optar por a rota metabólica que ela gaste menos energia. Então, para aproveitar o nitrogênio de um fertilizante, ela gasta menos energia do que para aproveitar o nitrogênio da fixação biológica. Então, se ela puder escolher, ela vai optar pelo fertilizante, e daí a gente pode atrapalhar a fixação biológica se passar com uma dose muito alta. Tá bem? Então, falta acho que menos de 1 minuto aí, pessoal. Vou me despedindo. Tá? Eu vou deixar aberto aqui a janela no computador para correr depois o olho aqui, ver se me escapou alguma pergunta que eu não tenha respondido. E a gente aproveita para responder lá no grupo do Telegram. Alguma resposta eu posso dar direto nos stories, né? Tá? Mas agradeço mais uma vez. Márcio Nunes Correia, olha aí, rapaz. Abraço, amigo velho. Então agradeço mais uma vez de coração a presença de todo mundo. E um recado nos últimos 15 segundos. Vou ver se coloco nos stories e lá no grupo do Telegram uma nova enquete
para a gente definir os temas da semana que vem, e os dois convidados que já estão confirmados é a Amanda Posselt Martins e o André Andres da Embrapa.